varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube, e Varela Show, nosso programa de variedades na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até 12 horas, meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Agradecemos a sua audiência, sua atenção, seu carinho. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual, nossa tarefa atual, que consiste na leitura das explicações do livro por excelência, o livro que jamais foi contestado, a Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Hoje nós continuaremos já a leitura das explicações da Bíblia Sagrada na primeira carta de São João, o dinamismo da fé é o amor. É o livro número 23 do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. O autor da primeira carta de João é o mesmo do quarto evangelho, ou talvez um discípulo dele, escrita provavelmente no fim do século I. Era dirigida às comunidades cristãs da Ásia Menor, que passavam por séria crise provocada por um grupo de dissidentes carismáticos. Estes propunham uma doutrina gnóstica que afirmava que o homem se salva graças a um conhecimento religioso especial e pessoal. Eles negavam que Jesus era o Messias e se gloriavam de conhecer a Deus, de amá-lo e de estar em íntima união com Ele. Afirmavam se iluminados, livres. Afirmavam-se iluminados, livres do pecado e da baixeza do mundo. Não davam importância ao amor ao próximo e talvez até odiassem e hostilizassem a comunidade. O grupo fora rejeitado, mas algumas comunidades ficaram inseguras e confusas. A carta mostra que é vazio e sem valor qualquer espiritualismo que não se traduz em comportamento prático. Não é possível amar a Deus sem amar ao próximo e sem formar comunidade. Se Deus é Pai, os homens são filhos e família de Deus, e consequentemente todos devem amar-se como irmãos. Deus manifestou o seu amor por meio de Jesus, que tornou possível o amor entre os homens. Daí o perigo de negar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que viveu e deu sua vida pelos homens. Por outro lado, somente pela fidelidade ao exemplo e mandamento de Jesus é que o homem tem vida plenamente humana. O centro da carta é o amor, que traduz a fé em vida concreta. Amar ao próximo significa conhecer a Deus, viver na luz. Estar unido a Deus e aos irmãos, não pertencer ao mundo e cumprir os mandamentos. Portanto, amar a Deus é praticar a justiça, é ser filho de Deus, obter o perdão dos pecados e libertar-se do medo. Primeira carta de São João, o dinamismo da fé é o amor.
Primeira parte, aqui nós estamos no prólogo, né? No prólogo. Primeiro capítulo, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Vamos ver aqui, 10 versículos, o primeiro capítulo, né? Então, do primeiro versículo até o quarto, a partir do quinto versículo do primeiro capítulo da primeira carta de São João, nós temos início aí a primeira parte da primeira carta de São João, Caminhar na Luz, primeira parte, né? Então, o primeiro capítulo, primeiro tópico no prólogo, né? A comunhão que gera a vida, né? Já aqui a partir do capítulo 5, na primeira parte do livro Caminhar na Luz, é o segundo tópico, Deus é luz. Terceiro tópico, reconhecer-se pecador. Vamos para as explicações do primeiro capítulo. Primeiro capítulo, versículos 1 a 4. Desde o início, João destaca o centro de toda a revelação de Deus, a vida. Do Pai para o Filho, do Filho para as suas testemunhas, das testemunhas para os fiéis. Ela se transmite e vai se ampliando como participação, comunhão e alegria. A revelação, portanto, não é uma ideia abstrata, é a manifestação de Deus no seio da história, comunicando a vida concreta, presente em Jesus Cristo. E a verdadeira igreja é uma comunhão voltada para a vida, por isso ela gera alegria e comprova a união íntima com o Pai e com o Filho. Versículos 5 a 7. A luz de Deus é o seu amor pelos homens, entre parênteses, conforme João, capítulo 3, versículo 16. A igreja está em comunhão com Deus quando a própria realidade do Deus revelado, seu amor pelos homens, se expressa na vida da igreja como amor fraterno que gera comunhão, entre parênteses, conforme João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Estar nas trevas é estar longe de Deus. Isso, na prática, significa estar afastado do irmão. Em outras palavras, odiá-lo, entre parênteses, capítulo 2, versículo 11. O grande pecado é a incoerência de uma igreja que pretendesse estar em comunhão com Deus, mas não gerasse a comunhão entre seus membros e grupos. Capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 2. A igreja que não se reconhece pecadora, vive em paritarismo, né? E, consequentemente, faz de Deus um mentiroso, tornando-o cúmplice dos pecados dela. Com efeito, a revelação mostra que Deus perdoa o pecado e mais, Cristo entregou a sua própria vida para que os homens sejam libertados da injustiça e tenham a vida. É confessando os próprios pecados que a igreja declara ao mundo a inocência e a justiça do Deus vivo. Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 da primeira carta de São João, o dinamismo da fé é o amor, 23º livro, número 23 do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, na sua sequência natural.
O capítulo 2, ainda na primeira parte da primeira carta de São João, Caminhar na Luz, ele conta com, vamos ver aqui quantos versículos, não é? Capítulo 2, vamos ver aqui, né? Capítulo 2, 28, vamos ver, 29 versículos, não é? Primeiro tópico, capítulo 2, fazer a vontade de Deus. Segundo tópico, escolher a vida. Terceiro tópico, cuidado com os anticristos, né? São 3 tópicos no capítulo 2. Vamos continuando as explicações, né? Capítulo 2. Capítulo 2, versículos 3 a 11. Nós fizemos aqui capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 2, versículo 2, agora vamos capítulo 2, versículo 3 a 11. O conhecimento de Deus se demonstra por uma prática concreta, isto é, quando a pessoa faz a vontade de Deus. Essa vontade foi revelada e concretizada em Jesus e consiste no mandamento novo, como é expresso em João capítulo 13, versículos 34 e 35, e é a prática do mandamento do amor, que faz as pessoas e os grupos sociais saírem do próprio egoísmo e do isolamento que geram a morte, para viverem as relações fraternas que geram a vida. Versículos 12 a 17. João dá as linhas gerais que compõem o retrato do cristão. Este foi perdoado, passou da morte para a vida. É alguém que conserva a memória da salvação mediante o anúncio do Evangelho. Conhece o Pai e vive a fraternidade. E é alguém que tem força para vencer continuamente o mal personificado pelo diabo maligno. Nos versículos 15 a 17, João caracteriza as 2 ofertas de vida. A vida que vem do mundo, desejos desenfreados, ambição de possuir e autossuficiência da riqueza, e a vida que vem de Deus e que é possuída pelo homem quando este põe em prática a vontade de Deus. A vida que o mundo oferece é falsa e por isso frágil e passageira. A vida que Deus oferece é a sua própria vida e por isso preenche o desejo do homem e permanece para sempre. Cabe ao homem escolher definitivamente um desses tipos de vida. Versículos 18 a 28. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação, né, das explicações da primeira carta de São João, né, no seu segundo capítulo, a partir do versículo 18, né? Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.